nessa onda que eu vou. É 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 nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol. Estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou. Educadora. É nessa onda que eu vou. Educadora. É nessa onda que eu vou. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Meio-dia, 48 minutos, quinta-feira, 1º de março. Seja muito bem-vindo, mês de março. Estamos ao vivo em todas as plataformas, rádio, AM 1020, internet, educadora.am, celular, tablet, através do aplicativo que você baixa aqui para o seu celular, Android ou iOS, no Facebook, ao vivo também, no YouTube. Carlos Alberto, também ao vivo, com a sua indefectível camisa cor-de-rosa. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. E um excelente mês de março para você, Carlos Alberto. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Nani. Boa tarde aos ouvintes, toda a área técnica. Sabe o que você me fez lembrar agora? 1º de março, rapaz. Quero mandar um abraço carinhoso para todos os meus... Não são amigos, né? Porque eu não os conheço, mas os meus colegas do Diretório Acadêmico 1º de março, da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, da Escola de Engenharia, onde eu cursei, né? E 1º de março é o dia do diretório acadêmico. Porque 1º de março foi o primeiro dia de aula, em 1981, quando eu comecei a fazer o curso de engenharia, e me deu uma saudade agora, vontade de dar um pulinho lá para ver como é que está aquele diretório acadêmico. Março é o mês das mulheres, né, Carlos Alberto? Que nós gostamos tanto, mulheres. Respeitamos tanto. É o mês internacional das mulheres. E das quais nós tanto dependemos, não é? Pois é, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Pois é. E a gente só depende da mulher, né? Só? O tempo todo. Só não, o tempo todo. Ô, Nani, hoje fala-se muito, né, de machismo, ou de feminismo, sexismo, misoginia, são termos que nós tivemos de aprender. Me responda uma coisa, como você se sente no meio de tudo isso, jornalista e mulher, e apresentadora e comentarista? Essa coisa do politicamente correto te agrada, Nani, ou como é para mim? Mas eu sou homem, né? Para você também é uma coisa chata. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Olha, eu acho que o politicamente correto é chato, né? Eu acho que a gente tem que pegar leve, mas, Caio, ao mesmo tempo, eu acho que foi um avanço, né? Principalmente quando se fala sobre mulher. Esses dias eu estava vendo uma entrevista, aliás, ontem, uma entrevista pelo YouTube, daquela atriz, a Maria Ribeiro, que apresentava o GNT, junto com aquela apresentadora Carol Conká. Uma entrevista da revista Trip. Linda atriz, uma
atriz multifacetada, Sim, é também diretora, apresenta programas. E aí, um quadro era assim, tava ela com a Carol Conká e elas respondiam perguntas, né, de ouvintes. Aí, uma pessoa pergunta assim pra Maria Ribeiro: hoje, uma mulher de hoje não ser feminista é pecado? Aí as duas: é pecado, tem que ser feminista assim, não dá. Então, assim, eu também, eu vou nesse discurso, Caio, porque... Eu acho uma bobagem tão grande. Não, mas eu acho assim... que o homem não tem de ser machista e nem a mulher tem de ser feminista. Mas aí o discurso Há é outras esse. formas de convivência dentro do respeito, dentro do que é razoável, né? Não, mas o que elas quiseram dizer é o seguinte, não é se sobressair, é justamente isso. A mulher hoje tem que batalhar pela igualdade. Fica meio um discurso chato, parece que é um politicamente correto, mas eu acho que foi um avanço. Para a mulher foi algo muito positivo, só não dá para, né, o Caio, aquilo que a gente sempre discute, né? De repente, você está num ambiente de trabalho e se alguém fala assim, olha como você está bonita, e você vai na delegacia da mulher denunciar um assédio. Então, acho que tudo tem que ter bom senso. Equilíbrio, né? Né? Eu acho que assédio é assédio. Um elogio é um elogio. Tem uma distância muito grande de uma situação para outra. Então, vai do bom senso da mulher e do homem também, né? E você se sente diferente no Dia da Mulher? Não, Caio, eu não Muda alguma sei. coisa pra você? Não, pra mim não. Geralmente tô sempre trabalhando. Não sinto diferença não, mas acho que é uma data importante. Muitas ações são levantadas em relação a isso, números. Acho que é legal, é sempre válido discutir a posição da mulher, a violência contra a mulher, mas assim, pra mim não muda muito. Para nós homens não tem, né, Carlos Alberto? Vocês Não só tem elogiam Dia a gente Internacional. nesse dia, Não tem mais Dia talvez do que os Internacional do outros. homem, né? Olha, eu ia fazer uma pergunta para a Nani aqui, né? Ela disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual é a linha limítrofe entre o assédio e entre o elogio? Porque, na verdade, segundo o Flávio Gicovati, que foi um dos maiores psicanalistas que esse Brasil já teve, cada cabeça tem uma forma de pensar. Eu também acho. Né? E especialmente, o homem pensa diferente da mulher, não só por questões da modernidade, mas por questões biológicas, né? Os sentimentos. Eu costumo pensar sempre o seguinte, que a gente pensa de acordo com a dor que a gente sente. Não é verdade? Então, se a mulher sente um tipo de dor que nós não sentimos, nós não conseguimos introspectar dentro da mulher para entender a postura que ela toma. Então, fica difícil da gente saber realmente se a gente está avançando esta linha, que eu acho, na minha opinião, tão fina, tão tênue, entre aquilo que é um elogio e aquilo que pode ser considerado um assédio. Porque uma palavra na cabeça de cada pessoa tem um significado diferente. A palavra, por exemplo, assédio, o próprio assédio tem sentidos diferentes na minha cabeça, Carlinhos, mas na cabeça do ouvinte, na cabeça do cara. Não, mas o assédio ele Tipo de constrange, abordagem, ele né? envergonha, Mas ele pra chateia. você- Então, se alguém te elogiar O e que o falar Carlos que você Alberto está tá bonita, dizendo não vai que constranger uma O que mulher. o Carlos Alberto está dizendo é que cada pessoa é de um jeito, Sim. né? E cada pessoa reage de um jeito. E tá Tem num mulher que é momento mais diferente. fechadona, não ia gostar. Tem mulher que é mais soltinha, vamos colocar Olha. assim. Mas assédio é assédio, não tem linha Então, vou tênue. te dar um exemplo. Se você estiver num dia em que o seu organismo está fértil, você tem um tipo de sentimento diferente quando você está com TPM. E isso é próprio, característico da mulher. Então, Sim. se você ouvir uma frase em um determinado momento da sua vida e ouvir a mesma frase no dia que você está de TPM, a sua reação vai ser diferente. Você pode interpretar aquele dia que você está super bem, de bem com a vida, como um elogio, e o dia que você está mal-humorado porque você está de TPM, você pode entender aquilo como um assédio. Não sei, Carlinhos. Eu acho que tem a ver, assim, o temperamento da mulher, ela ficar, assim, realmente muda essa questão da TPM. Mas, Carlinhos, se for assédio, se for algo, a mulher vai saber. A mulher sabe decifrar quando é um elogio, de quem vem, como é feito. Então, Ela a gente tá falando de Eu entendo se isso. o cara é sacana ou não. Então, eu acho que a TPM não tem nada a ver nisso. O dia que ela tá de TPM, ela vai achar que aquilo é assédio? Vai ser assédio qualquer dia. Não, mas ela vai entender diferente. Não, Muito acho que não. diferente Acho do não, dia tenho que ela estiver certeza bem, que não. Entendeu? Tanto que já existe uma ala, por exemplo, na França, de mulheres aliadas a Catherine Deneuve, que entenderam que aquele assédio tão dito, tão comentado, na entrega daquele prêmio nos Estados Unidos, foi um certo exagero. E outras mulheres entendem que não. Então, Olha, você percebe como as coisas mudam? Essa é uma discussão sobre limites. E os limites são impostos pelo politicamente correto. E os limites são os limites até para o jornalismo,
para o humor. Né? Nós temos visto os humoristas tendo que se adequar, Tão sem graça hoje. adequar os seus textos, exatamente. Estão sem graça hoje. Perdendo a graça, Perdendo né? a graça. Porque o politicamente correto acha que você tem que fazer graça do opressor e não do oprimido. E o humor tem essa coisa, eu não diria sádica, eu não sei se Apimentada. sádico é o melhor termo, né? Mas o humor se desenvolveu ao longo dos anos fazendo graça do oprimido, né? Do negro, da mulher, do homossexual, do nordestino, do português. Português não necessariamente do imigrante, né? Não necessariamente oprimido, né? Mas o ambiente das piadas, né? No qual se desenvolveu o humor que nós crescemos ouvindo e vendo na televisão, de Trapalhões e de Costinha e de Chico Anísio e de Jô Soares, tinha muito disso. Né? Se você perguntar, por exemplo, para o Paulo Caruso, que é um dos maiores cartunistas desse país, e perguntar qual é a técnica que ele usa para ter sucesso nos cartoons que ele faz, ele falou, é o exagero. Então você pega, por exemplo, um cara que tem um nariz grande, no cartoon que você faz, você aumenta ainda mais esse nariz, você deixa tudo exagerado. E isso é que dá graça ao cartoon, né? Se você vê o Salão de Humor de Piracicaba, que é um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil, você vai ver realmente que os cartunistas fazem da caricatura coisas muito engraçadas, mas todas elas baseadas no elogio. E às vezes, um elogio, desculpa, no exagero. E às vezes um elogio um tanto quanto exagerado pode ser entendido como um assédio. Você entendeu agora? Sim, mas aí eu acho... Então a mulher já é meio sem noção também, né? Não, e eu acho que as não, mulheres têm mais noção. Eu não Não. acho que haverá essa confusão, entendeu? Para uma mulher fazer uma denúncia de assédio, olha, então 99% dos casos é porque procede. Não, ela não ia fazer... Pode ser que uma ou outra louca aí para, enfim, causar um problema, sei lá. Pode acontecer. Tirar uma vantagem. Tirar uma vantagem. Pode acontecer Pediu. também, mas é mínimo. Eu acho que a maioria dos casos que chegam às delegacias de denúncias contra abusos de homens, eu acredito que a maioria procede, é porque estava algo assim insustentável, né? Deve ter uma louca ou outra aí que vai lá e mente para acabar com a vida do homem, sei lá, por ciúmes, por qualquer outro motivo, mas é mínimo. Bom, a discussão é muito mais longa e muito mais complexa do que alguns minutos num programa. Eu queria fazer uma observação. Ontem, Nani, nós divulgamos no Facebook da Educadora mais uma morte trágica de uma mulher que foi atropelada por uma composição de trens, é isso? Isso. Nós temos, inclusive... Ah, não, ela foi levada para Santa Casa, foi levada viu? para... Vamos... Ela foi atropelada, mas não morreu. Não morreu, isso, Caio, exatamente. Então, um caso que chamou a atenção... Mas não é pouco comum, né? Vez por outra, nós damos notícias de atropelamentos na linha do trem, de pessoas que morrem, que perdem a vida ou que perdem algum membro. Essa mulher, então, corrigindo uma informação, não morreu. Não, inclusive teve alta. Eu falei agora com a assessoria da Santa Casa e até estranho. Eu falei, olha, ela teve alta porque pela gravidade do caso que foi passado pra gente, Caio, mas o fato é isso, ela tem 35 anos, ela foi atingida na cabeça por um trem, porque... Meu Deus do céu. E aí tem essa particularidade que a gente também colocou na matéria de que ela estaria com um companheiro que na hora ele conseguiu sair, que ela estaria tendo relações sexuais em tese, nos trilhos, ninguém tem certeza, ela estaria transando. Como é que é, Gustavo? Ah, o Denis Suidedo já está na linha. É uma outra ocorrência que nós vamos relatar daqui a pouco. Em tese, ela estaria transando com o seu companheiro, seu marido, seu amante, seu namorado, enfim. E aí, as informações que a polícia tem é do próprio crush, maquinista, né? Vai saber, né? Nos dias de hoje, estava lá com o crush. Exato. Teoricamente. Transando com ele na linha do trem. Isso, foi na região da Boa Vista, né? Bem ali onde eles estavam. E, segundo as informações, o maquinista chegou a buzinar. E eles não perceberam, não ouviram barulho, Então, não perceberam. Ele conseguiu sair. Ele saiu, deixou a mulher lá. E ela, enfim... Eu não sei, imagina um trem batendo na cabeça de uma pessoa, a história tá meio confusa, viu, Caio? E, na verdade, olha só, o próprio boletim de ocorrência, a gente até pediu pro Fedato buscar esse boletim, o boletim não estava no plantão policial,
Ele já foi enviado em forma de inquérito para o setor responsável pela investigação, porque realmente é um caso diferente. Pode Então, ser que ela... Não, recebeu alta. Recebeu alta. Exato. Que dádiva, que presente Então, olha de Deus. que que ela caso recebeu. diferente. Então, não pode ter sido tão grave. Bateu na cabeça, foi arremessado a 5 metros de distância. Mas houve, segundo a nota, o atropelamento de uma pessoa, um trem atropelou uma pessoa. Eu sei, cara, mas uma A gente já pensa em morte se uma na pessoa hora, né? atingida na cabeça e ela é lançada a 5 metros de distância, como foi divulgado ontem, eu não poderia ter tido alta hoje, porque o estrago deve ter sido muito maior, concorda comigo? Eu até comecei a nota supondo que ela houvesse morrido. Pois porque é, teve escapar ilesa de um acidente Tão grave, né? ferroviário, não foi um acidente automobilístico. Pois é, qualquer lesão na cabeça, você sabe que o médico deixa você pelo menos 24 horas, 48 horas em observação para saber se não vai haver a progressão, se não vai levar, por exemplo, a um traumatismo craniano, coisas assim. Se ela teve alta, quer dizer que não sei se foi tão grave assim, se foi tão violenta a batida assim, a ponto de empurrar e jogar lá a 5 metros de distância. Eu fico meio em dúvida agora aí. O caso que está em investigação, né? De todo modo, pode ser que essa mulher estivesse namorando na linha do trem. Felizmente, ela sobreviveu a esse acidente ou incidente, digamos, não muito corriqueiro, né? Não. Aliás, graças a Deus que pessoas não são atropeladas por trens todos os dias. Eu falo dessa ocorrência porque um ouvinte, o Murilo, pergunta o seguinte: tirem uma dúvida, o que eu devo fazer? Vira e mexe um carro branco, eu não vou dizer qual carro, para na rua de casa e o casal aproveita. Eu gostaria que ele dissesse qual é o nome da rua. Eu vejo aqui numa postagem anterior que ele mora no residencial Vale das Flores, mas ele não coloca aqui o endereço. Esse casal para na rua de casa, estaciona provavelmente debaixo de uma árvore e transa, faz sexo dentro do carro. E eu não aguento mais, porque o vidro é transparente. No domingo, crianças e 3 famílias pararam e ficaram olhando o casal namorando daquele jeito, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. Então o dono do carro para lá o seu carro, um carro branco, e transa com a namorada e não tem aquela película, o insufilme, não tem nos vidros do carro. E aí eles transam com plateia. Só e a chamar plateia, a polícia, porque se for nesse Tem que nível... a chamar a plateia polícia. às vezes é de crianças. Não, mas Tem tem que chamar a polícia. O que ele se deve for fazer? nesse nível, é um atentado ao pudor. É crime, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Exatamente, tem que chamar a polícia na hora E e... acabou, mandar prender o cara. Exatamente. Não tem conversa, né? Agora, tá legal, o vidro fumê, ninguém vê, é uma coisa, mas se é do jeito que ele tá falando... Mas nem com vidro fumê, né? Se o casal tem de ir a um lugar fechado, né? Ou a casa de um dos dois, ou a um motel, ou a um drive-in, né? Perfeitamente. Sim, Até exatamente. por uma questão de segurança também do casal, ficar ali no meio da rua, né? É porque é um risco violento, né? Eu fico imaginando, eu tô passando por lá com os meus filhos pequenos. Não ou dá. então senhoras ou senhores já com mais idade vendo a cena, né? Nada contra o amor, né, Carlos Alberto? Ô, Caio, vamos Mas combinar... tem lugar, Mas há lugar pra fazer, tudo. né? E vamos combinar, Tem se a lugar pessoa pra não quer fazer. ir em motel e tal, dá pra você ir com carro também, em drive-ins, né? Então, você Então, pode, tem motel, né? Então, tem drive-in, tem hotel, então, tem a casa então, dele, a casa não dela. tem justificativa pra né? isso, não. Perceba só, minha gente. Ontem, um atropelamento de um trem pode ter acontecido porque o casal escolheu a linha do trem para transar. E um outro ouvinte do programa, e esse tipo de ocorrência, esse sim é mais comum, reclama porque não aguenta mais um carro branco parado lá com um casal, mandando bala. Pois é. Né? E não tem insufilme, não tem película. Meu querido colega Denis Suidedos, eu vou explicar antes que o Denis nos cumprimente. Ele fala de Cordeirópolis, o Denis extraiu, eu não sei se os 2 dentes do siso ou se um dos 2 dentes do siso, Ixi, dói pra caramba. tem quem chame de dente do juízo, né? E por isso ele tá com dificuldades de articular e de falar, mas o Denis vai nos contar uma ocorrência igualmente trágica, ocorrida ontem em Cordeirópolis. Eu vou pedir ao Gustavo
que tire o áudio, mas deixe as imagens para que o Denis... Para a imagem, por favor. Para a imagem. Quem nos ouve vê uma rua da querida Cordeirópolis, da vizinha Cordeirópolis, ao que parece é um supermercado. A mãe e o filho saem do supermercado. Há uma movimentação de carros pela rua, um carro saindo do estacionamento, outro parado. E, Denis, um motorista sem habilitação provocou um acidente trágico em Cordeirópolis. É isso, Denis? Boa tarde. Exatamente, Caio. Boa tarde para você, boa tarde para os demais amigos da mesa e também os ouvintes. E desde já me desculpando pela voz um pouco atrapalhada por conta dessa pequena cirurgia. Mas ontem, Cordeirópolis é uma cidade pequena e evidentemente que cada situação adversa que acontece cria um fato na cidade e todo mundo comenta. E essa não foi uma situação qualquer de adversidade, né? Foi um acidente muito feio, trágico. As imagens que os nossos ouvintes acompanham pelas plataformas digitais da Rádio Educadora são exclusivas de um supermercado que se instalou na Avenida Aristeu Mascano, que é a avenida, uma das principais avenidas do bairro do Jardim Bela Vista, que liga ao Progresso, liga ao Jardim Cordeiro, ao Jardim Livre, Jardim São Francisco. É uma via muito movimentada, até porque há excesso de casas nas duas laterais, tanto para quem sobe quanto para quem desce. Esse acidente aconteceu por volta das 18 horas, Caio, e um condutor de um automóvel, um Peugeot, acabou ficando nervoso com a presença de uma viatura da Polícia Militar. E ele correu para fugir. Evidentemente, depois soubemos que esse condutor não tinha carteira nacional de habilitação, além de já ter passagens pela polícia. Quando ele viu a viatura se aproximando do seu carro, talvez com medo de ser encontrado, ele acelerou de uma tal forma, como os nossos ouvintes podem ver, que pegou um carro, um Fiat Uno preto, em cheio, uma velocidade incrível, e levou aí esse veículo até muito longe na própria avenida. O veículo do criminoso, que estava na direção contrária da equipe que apreendeu em alta velocidade, não foi possível abordá-lo naquele momento, até porque o condutor trafegou por diversas ruas na contramão em direção para que pudesse fugir ao bairro do Jardim Progresso, Caio. O criminoso não sofreu nenhuma lesão devido aos sistemas de segurança do veículo, né, o airbag. Ele foi detido depois do acidente, quando aí sim a Polícia Civil acabou dando voz de prisão pelo crime de homicídio tentado, visto que o bandido agiu com dolo eventual. Inclusive, quando ele foi indagado, o bandido, ele esclareceu que não havia CNH e pelo fato de ter sido apreendido por tráfico há 2 anos, ele acabou fugindo dos agentes policiais. Quanto aos integrantes do outro carro, a família, tinha um pai de família, uma mãe de família e 2 crianças, Caio. A situação mais difícil é a situação da criança de 10 anos. Ela foi levada ontem à Santa Casa, ela apresentou melhoras na noite de ontem, mas, segundo informações recentes da própria Santa Casa e da família aqui próxima à minha residência, inclusive, é que essa criança de 10 anos, o quadro de saúde dela piorou. Então ela se encontra na UTI, teve problemas de insuficiência respiratória, a pancada foi muito grande e ela encontra sob os cuidados lá da equipe médica da Santa Casa. Foi uma tragédia, infelizmente, os nossos ouvintes podem ver aí o momento exato da batida. Veja que o Fiat Uno trafega numa velocidade muito baixa, né, que é o que determina a rodovia. E sem ser avisado de absolutamente nada, esse carro, esse Peugeot, passou em altíssima velocidade e levou toda a família à frente. Muito obrigado, Denis Suidedos. É importante repetir que um motorista fugindo, provavelmente, de um comando da polícia, um motorista não habilitado, provocou o que pode ser uma tragédia familiar e nós vamos torcer para que não. Haviam 3 pessoas dentro do Fiat Uno preto, que 4. Aparece na imagem. 4 pessoas, Denis. O pai, a mãe pessoas. E 2 filhos. 2 filhos. E desses 2 filhos, um corre risco de morte e é uma criança de 10 anos. Exatamente, corretamente.
Que coisa, hein, Carlos Alberto? Nós Que estamos coisa, vendo a imagem hein? aqui. Não, cara, imagina o Na susto, pacata gente. cidade de Cordeirópolis, os carros trafegando ali numa velocidade baixa e os pedestres caminhando pela rua. Inclusive a imagem mostra a mãe levando o filho pela mão e não foi atingida pelo carro por um milagre, não é? A mãe sai com o filho pela mão, o filho na parte de dentro da calçada. Felizmente não foram atingidos, mas faltou muito pouco para que esse maluco pegasse também esta mãe e esta criança na calçada, na frente de um supermercado lá em Cordeirópolis. Impressionante o impacto, a violência do impacto, né, desse carro na traseira do Fiat Uno, né? Impressionante. Denis, muito obrigado pela sua participação e melhoras, que o inchaço diminua logo. Tá bom, Caio. Obrigado. Um abraço para vocês e, como sempre, audiência do Educadora Meio-Dia aqui em Cordeirópolis maciço. Um abraço para você. Obrigado, Denis. Esta matéria será colocada no Facebook da Educadora. E quem dirige um automóvel, na verdade, tem uma arma nas mãos, né? Você pode descarregar essa arma em alguém ou não, se você for um motorista responsável, coisa que não aconteceu. Vou pedir ao Gustavo que coloque novamente as imagens ontem em Cordeirópolis e pode ter levado, eu disse que havia vítima fatal, não há vítima fatal até o momento, mas pode haver uma vítima fatal criança, dessa né? irresponsabilidade, uma criança de 10 anos. Pois é, me chocou muito quando eu vi essa imagem também hoje de manhã e... Caio, imagina a velocidade desse... Sei lá, não quero falar um palavrão aqui para denominar esse motorista aí, né? Fugitivo da polícia, sem carta, cometendo, enfim... Não vou falar um assassinato, né? Porque nós vamos torcer para que esse garotinho se recupere de 10 anos. Mas, enfim, Caio, isso não pode acontecer, né? O Bruno está chegando aqui agora. Vamos torcer para que ele se recupere e com o menor número de sequelas ou sem nenhum tipo de sequela, né? Porque, além do susto, do impacto, as lembranças vão ficar na mente de cada um dos integrantes dessa família por muito tempo, né? Que essa criança sobreviva, Bruno, à irresponsabilidade deste motorista, deste condutor e sem sequelas. Boa tarde. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Pois é, as imagens já mostram tudo, né? Vamos torcer para que algo pior ainda não aconteça e investigar, né, o que levou o sujeito, esse motorista, a fazer isso, a estar nessa velocidade, nesse trecho, um lugar movimentado e que causou essa tragédia. 1h13, vamos ao intervalo comercial, nós voltamos daqui a pouco, ao vivo em todas as plataformas pela Educadora. Até já. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. No mês do consumidor, a Casas Bahia está com descontos impressionantes. A economia é por conta da casa. Pode aproveitar porque tem preço baixo que não acaba mais. A lavadora Electrolux 10 quilos de R$ 1.299 sai por apenas 14 vezes de R$ 79,90 sem juros. São mais de R$ 180 de desconto por conta da casa e exclusivo para o mês do consumidor. Aproveite, é uma lavadora Electrolux por apenas R$ 79,90 em 14 sem juros. E comprando em 18 vezes no carnê, a última parcela é por conta da casa. Casas Bahia, a casa do consumidor. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001
Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-0017221/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobopastor.com.br. Olá, graça e paz. Eu sou o Cleiton Silva e quero convidar você para estar comigo todos os sábados, das 3h30 às 4h30 da tarde, no programa Conectados na Palavra, aqui na Rádio Educadora AM 1020. Não perca nosso momento especial de fé e comunhão, que vai abençoar você e a sua família. Nos acompanhe também em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook e no celular. Eu espero por você. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! No mês do consumidor, a Casas Bahia está com descontos impressionantes. A economia é por conta da casa. Pode aproveitar porque tem preço baixo que não acaba mais. Grande variedade de conjunto de panelas com qualidade e preços ainda mais baixos. É desconto por conta da casa e exclusivo para o mês do consumidor. É a sua chance de renovar o conjunto de panelas da sua casa, sempre com muita qualidade e economia para você levar agora. E comprando em 18 vezes no carnê, a última parcela é por conta da casa. Casas Bahia, a casa do consumidor. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 19 minutos, nós estamos ao vivo em todas as plataformas. É o Educadora Meio-Dia desta quinta-feira. Atenção, empresários, a CIL e o Sicomércio já iniciaram adesões para a campanha Compras Premiadas de 2018. Não fique fora desta grande promoção que fomenta o comércio de Limeira. Serão 6 sorteios no ano, com a entrega de um carro zero no Natal e R$41 mil em vales compra. São 60 consumidores que serão contemplados e o seu cliente pode ser um deles. Seja um participante desta promoção, a sua empresa tem de ser uma das participantes desta promoção. Mais informações pelo telefone 3404-4900 ou no site acillimeira.com.br.
A Alecardo é uma empresa limeirense socialmente responsável, credenciada pela CETESB e pelo IBAMA, que compra papéis em geral, plásticos, garrafas PET, caixas de papelão, livros, revistas e jornais velhos, e o que fica acumulado aí na sua casa e causa riscos à saúde da sua família. Nani, nós vamos mandar uma equipe ao Jardim Alvorada. Nós acabamos de receber uma denúncia de que há muitos... os moradores acham que são pernilongos, né? E nós temos a desconfiança que são os mosquitos ou a mosquita... da dengue. O mosquito fêmea da dengue, que provoca dengue, a Aedes aegypti, provoca também a chikungunya e o Zika vírus, não é? É o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. E se você acumula coisas na sua casa e não as vende para a Alecardo, você corre o risco de ter aí na sua casa um criadouro desse mosquito fêmea, o Aedes aegypti. É risco para a sua família, risco para os seus vizinhos também. Então venda o que não serve mais para a Alecardo. E empresários em geral, não importa se a empresa é pequena, média ou grande, também podem vender para a Alecardo. Basta ligar para o 3404-9393. A Alecardo compra da sua empresa os resíduos recicláveis e produtos inservíveis que merecem uma destinação correta e sugere economia e maior lucratividade para a sua empresa. Alecardo é Alexandre Ricardo, alecardo.com.br, na internet 3404-9393, ou você pode ir até Alecardo na Avenida Lauro Corrêa da Silva, 3160. Mas essa questão de uma possível infestação de pernilongos, eu vou repetir, pernilongo tem hábito noturno. E o mosquito da dengue, o mosquito fêmea da dengue, tem hábitos diurnos. Nós precisamos acompanhar e vamos mandar uma equipe lá para acompanhar o que está acontecendo no Jardim Alvorada e nas cercanias também. Eu ouvi até o Ivan, ao final do colóquio, veio falar com a gente sobre este assunto, me chamou a atenção. Caio, mas deve ter a ver com o calor também, se é uma área ali de mato alto, abandono, geralmente tem pernilongo sim, então a gente vai apurar para saber, né? Porque o grande risco é se for o Aedes, né? O Bruno costuma ser enfático, né? Às vezes uma tampinha de uma garrafa PET com água pode ser um criadouro para o mosquito da dengue, né? Pois é, chato, já falei umas 1000 vezes aqui no programa, mas a gente tem que repetir. Esse mosquito, ele principalmente a larva, ele é muito resistente, ele fica ali guardado e ele pode eclodir com a água e essa larva dura muito tempo. Então, o combate à dengue, o combate aos criadouros do mosquito tem que ser constante. Então, não é porque, graças a Deus, nós passamos a crise da dengue, que nós temos que deixar de sempre fazer a prevenção. Cuidar da dengue é como escovar os dentes, tem que ser todo dia, várias vezes por dia. Não pode deixar nada que possa acumular água. Pode ser uma tampinha de garrafa, pode ser um saquinho plástico que pode cair água da chuva e ficar acumulada. Então, a gente tem que ficar vigilante sempre. Né? Principalmente aquele quartinho no fundo da casa, aquela edícula, que às vezes você acumula algumas coisas lá e deixa, né? Não está todo dia verificando, mas é importante não deixar nenhum tipo de material que possa juntar água e esse mosquito procriar muito rápido e causar dengue. Carlos Alberto, Nani e Bruno, 1h24. Ontem, a Nani foi procurada por um ouvinte do programa que teria, coloquemos entre aspas, uma denúncia, coloquemos também entre aspas, para fazer sobre o prefeito e a família do prefeito. Nós entendemos que não fazia o menor sentido levar isso adiante, porque não faz o menor sentido que o jornalismo adentre a seara pessoal. Até porque o que a ouvinte falava, Nani, primeiro, precisa de comprovação. Segundo, não é crime. Exato. Né? E, fundamentalmente, diz respeito, se é que diz respeito mesmo, à família do prefeito, até a família do vice-prefeito, mas não vem ao caso. Não vem ao caso citar esse tipo de coisa aqui. Diferentemente disso, Carlos Alberto, nossos ouvintes, eles são muito criativos, e o povo, em geral, é muito criativo. Por exemplo, o Rosival acaba de mandar uma postagem dando conta de que a população teria amarrado junto ao tronco. Isso remete
à época da escravidão, né? Um prefeito de uma cidade boliviana que não cumpriu as suas promessas. Evidentemente, é algo com o qual, uma atitude com a qual nós não coadunamos. Mas o ouvinte Paulo do aeroporto acabou de mandar, e aí eu não vejo problema nenhum publicar. Eu não sou bom de cinema, viu, Bruno? Eu não conheço muito de filmes, de títulos, mas tem um filme chamado Prometheus. E fizeram uma montagem, essa montagem está circulando na internet. Eu vou pedir ao Gustavo que, por favor, coloque no vídeo. Pronto. Prometheus. E não cumpriu. E aí as imagens do prefeito, do vice-prefeito, e eu não sei por que escolheram o vereador Newton Santos, que foi presidente da Câmara, mas que não é o atual presidente da Câmara. Eu não vejo problema nisso. Eu acho que é uma brincadeira e eu não vejo que isso seja, de alguma maneira, ofensivo a qualquer um dos envolvidos aí, o vice-prefeito, o prefeito e o vereador. Você pensa como eu ou pensa diferente de mim, Carlos Alberto? Olha, eu fico muito preocupado com esse tipo de coisa, porque semana passada nós vimos um vídeo que foi, inclusive, montado, né? De uma frase do prefeito. Eu começo a mexer com umas coisas que, sabe, saem... Nós que somos jornalistas, né, Nani? Sai fora da nossa linha de trabalho, né? Agora, a internet aceita tudo, né? As pessoas... Carlinhos, esse tipo de coisa faz parte dos novos tempos, né? Antes não tinha isso. Os memes, as brincadeirinhas em redes sociais. Agora tem, né? Me desculpem, eu não acho que é ofensivo, não. Eu acho que nós temos que ver a coisa com uma certa leveza. Eu concordo com a questão da responsabilidade, mas eu só vou discordar que é uma coisa nova. Vocês acabaram na entrada do Carlos Alberto, falando do humor, né? O Chico Anísio, o Jô Soares, os cartunistas brincam com humor, com muita coisa. O Agildo Ribeiro tinha um programa na Band, Agildo no País das Maravilhas, depois foi pra Manchete, que eram bonecos do Jepe Maia, dos políticos da época, bonecos que eram manipulados, do Sarney, do Lula, do Ulisses Guimarães, do Maluf. Não, mas isso é novo, compartilhar essas coisas no WhatsApp, né? A distribuição é nova, mas né? É uma coisa que tem muito tempo, né? A sátira, se pegar... O Good Tigers faz muito disso, né? Então... Na própria literatura, isso é muito antigo. Agora, e o político tem que saber lidar com isso. Quando nesse caso, não é nada ofensivo, não está falando da honra, da pessoa, do caráter, é uma brincadeira. E aí, prefeito, vai cumprir o que você prometeu na campanha? Acho que nesse sentido é saudável, faz parte do jogo democrático e do comportamento mesmo das pessoas, o humor questionador da política. Agora, o Carlos Alberto tem razão. Na semana passada circulou na internet um vídeo com uma frase do Mário. Essa frase foi pinçada e aí fez-se uma montagem que não correspondia à verdade, né? Exatamente. Aí o vídeo, nós vemos a republicação do vídeo, mas sem o áudio, né? Pode colocar o áudio para que o Carlos Alberto fundamente a sua tese. Eu tô aqui de boca aberta. Nós não vamos nos calar. A sociedade tá revoltada. Eu não me preparei para ser prefeito. Não dá para assistir isso de braços cruzados. Eu não me preparei para ser prefeito. Eu não me preparei para ser prefeito. Será? Eu não me preparei para ser prefeito. Eu não me preparei para ser prefeito. Pois é, desse vídeo que você... Aí tem uma conotação, né, de que querem criar um fato que não existe, né? Isso é uma cena antiga, talvez até quando ele fazia uma crítica ao então prefeito cassado Silvio Félix. Não, na verdade nós temos o áudio. Eu vou reproduzir agora o áudio completo. Não sei de onde. Por favor, o áudio é de uma entrevista dele, concedida logo depois da eleição dele, em que ele diz exatamente isso. Eu não me preparei para ser prefeito, eu estou preparado. Reproduz aí, Gustavo. Eu não me preparei para ser prefeito, eu estou preparado para ser prefeito. Este é o áudio original, que enseja uma certa confusão, né? Exato. Então... Uma dilmada que o Mário Botion deu nessa entrevista, provavelmente, acho que foi logo após o anúncio da sua eleição, né? As emoções estavam afloradas e foi extremamente confuso nessa frase, né? Porque do jeito que ele falou, que se ele não se preparou para ser prefeito, está preparado, então o quê? Nasceu pronto. É uma dilmada, uma escorregada aí que o Mário fez. O Carlos Alberto, mas sendo isso ou sendo aquilo, o que é fato é que foi pinçada uma fala do prefeito
de uma entrevista em que ele falou muito mais coisa. Sim, e aí sim. o contexto foi todo alterado. né? Nós que somos profissionais da televisão sabemos como é que isso é feito, né? Então, e outra, colocar o Ratinho, colocar o como é que chama lá o Silas pastor? Malafaia. Silas Malafaia, né? Quer dizer, ficam umas coisas, mas tudo bem. Democracia é assim, não é verdade? Democracia é assim, cada um... Coisas da internet. Coisas, né? e liberdade de expressão. Coisas da disputa política que Coisas hoje de 2018. que hoje usa das ferramentas das redes sociais, da internet, como em outros tempos também. Meu Deus do céu, eu me lembro de cartas apócrifas sem assinatura na véspera da eleição falando mal desse ou daquele. Os dossiês, lembra? Quando Os chegavam dossiês, as isso aqui redações. remete aos anos 80. Né? Dossiês que chegavam às redações, cartas apócrifas que chegavam às casas das pessoas no dia da eleição. Não é? Na eleição passada eu fui vítima disso. Né? Porque o facebookeiro, esse a serviço do Mário Botion, foi buscar um comentário meu no Facebook de 2013 para me jogar contra meu irmão em 2016. Tem gente que se dispõe a fazer isso, né? Buscar uma declaração do prefeito em 2014 que ele foi eleito, não, 2016 que ele foi eleito, né? Tem gente que se presta a isso, que vai buscar uma declaração que o sujeito deu há 2 anos. No meu caso, um comentário tem que ter tempo, né, de não fazer nada, em né? 2013, um comentário, aquele momento, o contexto era aquele, a minha opinião era aquela, a opinião pode mudar, ou pode continuar igual, mas alguém maldosamente, isso é coisa de canalha, isso é coisa de mau caráter, de vagabundo, foi buscar um texto, né, ligado a uma campanha política para me colocar contra meu irmão. Então, o período da campanha política é o pior. Nojento, né? Período, sobretudo para os familiares, para as pessoas que têm ligação com... Por isso que eu não falo da vida particular de ninguém, né? Talvez eu não devesse ter esse tipo de consideração que eu tenho pelo Mário Botion ou por qualquer outro político, mas eu não falo da vida pessoal de ninguém, como já falaram da minha, né? Houve uma outra campanha que pegou um vídeo meu. Você percebia que não havia sincronia entre a minha fala e o áudio. Isso foi editado para atacar um outro candidato. No caso, foi editado para atacar o Mário Botion. Eu não disse aquilo, não daquela forma, não com aquele contexto, né? Mas as pessoas usam. E o Facebook pouco ou nada nos protege disso, lamentavelmente. Ao contrário. Lamentavelmente. Né? Ao contrário. Propaga, até para você impulsionar isso daí, né? Propaga, né? Lamentavelmente. Então, eu sou cidadão, eu sou profissional, eu sou empresário, eu sou apresentador de programas. Caio. Mas eu tenho família. E numa campanha política, meu irmão, que é tudo isso e é político, nós ficamos expostos a esse tipo de coisa. E talvez isso, inclusive, afaste pessoas do bem que poderiam fazer parte da política e falar, eu vou entrar nessa para ficarem mexendo com a minha família, mexendo com a minha pessoa. E o cara às vezes afasta. Às vezes o cara que poderia ser um bom político, né? E acaba... Completamente. Eu falava, inclusive, hoje pela manhã, tomava um café com o Ivan, a gente comentava isso. A gente comentava, evidente que eu não vou falar o nome, mas um limeirense de bem, tecnicamente perfeito, um ótimo político, teve passagem pela vida pública, no executivo, no legislativo, uma pessoa extremamente competente, mas que teve alguns dissabores por conta disso. E não pode nem ouvir falar em política, e muito menos em participar da política. Seria um ótimo quadro para qualquer governo, mas por conta dessas babaquices, dessas coisas que tem no meio da disputa pelo poder, e isso é muito ruim, né? Até porque atinge pessoas que não tem nada a ver com o processo, não tem nada a ver com o que está sendo discutido. E pior do que isso, foge do que um político deveria fazer, que é pensar na cidade, pensar em melhorias, fazer melhorias, ter planos, ter programas, ter metas concretas, que é o que a população precisa, e fica para picuinhas pessoais que não leva a nada e ninguém ganha com isso. No nosso WhatsApp, o Reginaldo faz a seguinte colocação: a prefeitura começou a vigiar o Facebook, que tal todo mundo postar os exames que tem de fazer e não consegue agendar no Facebook, quem sabe eles resolvam. Reginaldo, eu acho que a prefeitura não vai vigiar. Eu acho que a prefeitura não vai vigiar ninguém no Facebook.
a não ser quem exceda o tom, né? A não ser quem faça afirmações que não possa provar, por exemplo, ou quem faça ofensas à moral de qualquer que seja o agente público. Ofensa à moral, injúria, calúnia, difamação, cabe sim uma representação na justiça. Agora, representa de uma vez, né? Não faz o que fez agora no caso de um ex-aliado político à prefeitura que fez, me fugiu agora o termo, uma interpelação. Interpelação é perguntar para o cara através da justiça, né? Se o cara fez a afirmação que há corrupção e tem provas de corrupção, ora, que ele prove, não é isso? Que se abra um processo. Fazer uma interpelação é um expediente muito leve. E eu acho que toda afirmação desairosa sobre algum agente público, alguma coisa que você não possa provar, alguma ofensa moral, compete sim a prefeitura processar. Agora, reclamações sobre um mau prefeito, aí é diferente, né? Nós estamos falando de um mau prefeito, um prefeito que tem um mau desempenho e não necessariamente de um prefeito desonesto. Há uma diferença grande entre isso, entre uma coisa e outra. Agora, se alguém for ofendido, cabe o processo e aí isso não é perseguição, isso é só a prefeitura se defendendo, né? Exatamente. Já visto o que aconteceu com o João Dória, que foi um prefeito que quando assumiu, né, eclodiu, né, na população, aquela vontade que realmente ia ter um prefeito que ia ser diferente, de repente caiu na mesmice e agora até virou motivo de chacotas. Mas agora está tentando reverter o jogo, inclusive tomando outras ações, eu particularmente acho um tanto quanto complicadas, mas que ele está tentando de novo levantar um pouco o ibope dele, porque talvez numa pesquisa que eu não sei se realmente procede ou não, seria o candidato a prefeito mais bem votado hoje, se a eleição fosse hoje. Então, jogo político também. WhatsApp da Educadora, diz aqui o Rogério do Jardim Esmeralda, TV digital, ele coloca do governo. A TV digital nada tem a ver com o governo municipal, né? A TV digital foi uma mudança de sistema do analógico para o digital. Mas ele coloca assim, TV digital do governo, uma bosta. Eu não sei ao que ele está se referindo. Qual é a pauta? Né? TV digital do governo, uma bosta. Eu estou entendendo que ele deve estar tendo problema... Sobre essa transição, né? Para sintonizar os canais digitais e ele deve ter recebido o kit do governo. Eu acho que foi isso, né? Recebeu o kit do governo e tem problemas de sintonizar a TV digital. Aliás, se ele quiser esclarecer melhor, pode ficar à vontade. Manda também pra gente, né? 1h38. O Educadora Meio-Dia é um oferecimento do Café Kill, o melhor café do Brasil, do Despachante Novo Mundo. Para licenciar ou transferir o seu veículo, Despachante Novo Mundo. Para renovar a sua habilitação, Despachante Novo Mundo. Qualidade nos serviços, rapidez, segurança e confiabilidade, Despachante Novo Mundo. Ligue agora, 3442-8027. Descubra como é fácil deixar em dia, deixar em ordem a documentação do seu carro, caminhão, moto, do seu automóvel, da sua frota de veículos, da frota de veículos da sua empresa. Se você teve problemas com habilitação, suspensão ou cassação, Despachante Novo Mundo, que parcela em até 12 vezes no cartão. Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, você está mexendo com a mão? Você quer falar alguma coisa, Carlos Alberto? Não, desculpa. Eu estava só fazendo exercício com o meu braço aqui, que estou com um pouquinho, uma lesãozinha no braço. Você tem prioridade, Carlos Alberto, a sua opinião tem prioridade. A Ecology Glass é uma empresa especializada no tratamento e no armazenamento de um bem muito precioso e que garante a nossa vida, a água. A Ecology Glass projeta reservatórios para captação de água da chuva e está lançando a cisterna Slim, que cabe em qualquer canto da sua casa, não requer grandes obras, harmoniza com qualquer ambiente e aceita pintura e grafiato. É garantia de economia na conta d'água. Você usa a água da cisterna para, por exemplo, dar descarga, lavar carros, o quintal, a calçada da sua casa. Ecology Glass ajuda você a economizar, ajuda você a usar a água com consciência, ajuda você a preservar o meio ambiente. O telefone é o 3039 4019, eu repito, 3039 4019. Agora 1h40, repórter Ana Paula Rosa, boa tarde.
Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Nós estamos agora na Prefeitura de Limeira para falar de um problema que, inclusive, chega aos microfones da Educadora. Muitos ouvintes reclamam de mato alto em terrenos, principalmente na região da Unicamp. É um problema que muita gente, então, leva até 156 e busca uma solução, mas nem sempre essa solução vem tão rápido. Nós estamos, então, ao lado do chefe da Divisão de Fiscalização, Antônio Carlos Donati Júnior, que tem mais informações. Donati, então foi feita uma força-tarefa, 700 problemática, né? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, ali é uma região onde existem vários terrenos, então os proprietários compram e não cuidam como deveriam cuidar. E tem essas reclamações de mato alto nos terrenos. E como que foi feita, então, essa força-tarefa? Como que ela funcionou? Nós fizemos uma ação preventiva no dia 23 e dia 26 de fevereiro, onde nós percorremos todas as ruas do bairro e foram detectados 180 terrenos que não haviam notificações e foi executada notificações desses imóveis, desses terrenos não edificados. E teve também terrenos que foram fechados? Sim, tem alguns terrenos que estão fechados, também foram notificados pelo mato alto ou entulho, qualquer tipo de sujeira. E o mato alto também ele culmina na proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Então essa também é uma preocupação. Sim, na verdade o mato alto ele não capta, vamos dizer assim, o mosquito da dengue. E sim, se tiver algum recipiente, alguma tampa que possa ter água acumulada, aí sim pode ser que esteja a larva ou até o mosquito da dengue. Mas o mato em si não. Mas tomando essas precauções, nós notificamos os proprietários, eles têm um prazo de 30 dias para estar realizando a limpeza dos terrenos. A pergunta foi no sentido, pois no meio do mato geralmente tem lixo e isso acaba então acumulando água. E essa também é uma preocupação bastante grande, muita gente tem essa preocupação da dengue, né? Então esta é uma preocupação também da Prefeitura de Limeira por conta das notificações. Exato. Tem muitos terrenos que a própria vizinhança joga entulho, joga uma latinha. Então, uma ideia, uma sugestão que eu dou aos proprietários de terrenos, se puderem estar fechando para evitar que terceiros possam jogar entulhos, qualquer tipo de objeto no imóvel, já ajuda bastante na parte do mosquito Aedes aegypti. E como que faz? Se uma pessoa, então, ela quer reclamar de um terreno que está com mato alto próximo da sua casa, do seu trabalho, como que ela deve proceder? Pois muitas pessoas dizem que esse processo demora muito. Na verdade, você tem que fazer uma denúncia através do telefone 156 ou aplicativo do 156. Após a pessoa receber a notificação, ela tem um prazo de 30 dias para estar limpando o terreno. E o fiscal automaticamente retorna ao local após esses 30 dias corridos para verificar se foi limpo ou não. Se não foi executada a limpeza, ele faz uma notificação e o proprietário tem 15 dias a partir da data do recebimento dessa notificação. Se ele realizou a limpeza, é dado como cumprida a nossa notificação. Voltando ao caso da advertência, se ele recebeu a advertência, após os 15 dias o fiscal retorna ao local novamente e verificou que não foi limpo, ele recebe um auto de infração de 25 festas. E isso significa quanto em reais? R$ 642 aproximadamente. Então funciona como? A pessoa então tem 2 notificações e caso ela não limpe, acontece a limpeza compulsória e mais a multa. Ela recebe a notificação e a advertência. Após a advertência, recebe o auto de infração. Após o auto, é encaminhado para a limpeza compulsória, deixando bem claro que a prefeitura, quem é o responsável pela limpeza do terreno particular são os proprietários. A prefeitura não é responsável por essa limpeza. Então, ela vai ver o critério se ela faz a limpeza compulsória ou não. E o Departamento de Fiscalização vai fazer um acompanhamento na região da Unicamp agora, pois neste local também há muita insegurança, né? A onda de furtos, enfim. O mato alto também acaba fazendo com que pessoas tenham um local para se esconder, pessoas que tenham más intenções. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Sim, nós vamos intensificar a fiscalização ao redor da Unicamp, em outros bairros da cidade também, não só ali. E vamos estar notificando todos que estiverem fora da normalidade. Então, para ressaltar, a denúncia são por meio do 156? Sim, através do telefone 156 ou aplicativo do 156. Vocês podem estar ligando anonimamente e fazendo a denúncia próximo à sua casa, ou seu imóvel, sua residência.
Muito bem, conversamos então com o chefe da Divisão de Fiscalização da Prefeitura de Limeira, Antônio Carlos Donati Júnior. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado eu, um forte abraço a todos. Ana Paula Rosa, para o Educadora, meio-dia. 1h45, Limeira Radiotáxi, ligue agora e peça o seu táxi, 0800 777 2996, a ligação é de graça, ou então você grava o número aí no WhatsApp 997692996. Vou repetir com calma, porque eu me embananei aqui, 997692996. 997692996. Ou então você baixa o aplicativo da Limeira Radiotáxi da lojinha do seu celular, também é de graça. Você define o itinerário, o preço e o motorista que vai te levar. A Limeira Radiotáxi atende particular e empresas. A Limeira Radiotáxi tem as menores tarifas. Compare e comprove. Limeira Radiotáxi, certeza que você vai chegar. Agora o Limeira em 1 minuto, a 1h46. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora Notícia. A Receita Federal recebe, a partir de hoje, as declarações do Imposto de Renda 2018. O prazo para a entrega vai até 30 de abril. A declaração poderá ser preenchida por meio do programa baixado no computador ou do aplicativo Meu Imposto de Renda, para tablets e celulares. Este ano é obrigatória a apresentação do CPF para dependentes a partir de 8 anos de idade, completados até o dia 31 de dezembro de 2017. Outra mudança é a possibilidade de impressão do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, o DARF, para pagamento de todas as cotas do imposto, inclusive as que estão em atraso. Segundo a Receita, é obrigado a declarar quem recebeu em 2017 valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima de R$ 142.798,50. O fisco espera receber neste ano 28.800.000 declarações, 300.000 a mais do que no ano passado. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Taila Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O meio-dia volta já. Mês do consumidor na Casas Bahia. Aqui a economia é por conta da casa. Quer descontos exclusivos em móveis? É por conta da casa. Quer prazo para começar a pagar? Compre no carnê e o primeiro pagamento é para 60 dias. Vai dar até para renovar a casa toda com preços tão baixos assim. Chegou agora. Sofá 3 lugares em suede veludo e couro sintético por apenas R$ 799. São R$ 100 de desconto por conta da casa. E comprando em 18 vezes no carnê, a última parcela é por conta da casa. Casas Bahia, a casa do consumidor. Olá, graça e paz. Eu sou o Cleiton Silva e quero convidar você para estar comigo todos os sábados, das 3h30 às 4h30 da tarde, no programa Conectados na Palavra, aqui na Rádio Educadora AM 1020. Não perca nosso momento especial de fé e comunhão, que vai abençoar você e a sua família. Nos acompanhe também em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook e no celular. Eu espero por você.
Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Muito mais que rádio. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Hora 51 minutos, caminhamos para o fim do programa de hoje. Boa tarde, gostaria de saber quem é o responsável da prefeitura pelos terrenos da prefeitura. Bom, há muitas pessoas reclamando disso, Bruno, rapidamente, que a prefeitura estaria notificando, proprietários de terrenos que não cortam o mato. E as pessoas estão pé da vida. 4 ou 5 pessoas reclamam aqui no WhatsApp porque a prefeitura não corta o mato dos próprios terrenos, né? Mas a prefeitura tem de notificar quem não corta o mato, né? O particular, o dono de terreno que não corta o mato do próprio terreno, né? Tem, são dois casos, né? As áreas públicas, que é de responsabilidade total da prefeitura, muitas áreas públicas que a prefeitura não está cuidando, e as áreas particulares, que também muitos donos acabam deixando suja, com mato. E o que acontece? A prefeitura notifica, só que demora muito. O prazo de notificação demora demais. Então, normalmente as denúncias, as reclamações são quando o mato já está alto, e até o dono do imóvel ser notificado e tomar alguma providência demora quase 2 meses. E todo o processo burocrático em diário oficial, ninguém lê o diário oficial, a não ser os interessados, a população não pega para ler, não sabe se é notificado ou não. Então é um processo que a prefeitura deveria melhorar e encurtar esse prazo, né, para que o dono do terreno limpe e corte o mato o quanto antes. Ou uma outra alternativa que a prefeitura poderia dar, que é cortar o mato e mandar a conta para o dono do terreno também pagar pelo serviço. Nossos ouvintes não ficarão satisfeitos com a nossa resposta, mas a convivência em sociedade demanda que nós cumpramos os nossos deveres para requerer os nossos direitos. Evidentemente, a prefeitura tem de fazer a parte dela. O prefeito é ruim, a gente sabe. A prefeitura não faz a parte dela, a gente sabe. O Botião é ineficiente, a gente sabe. Mas a população tem de fazer a parte dela. Na questão da dengue, a população também tem de fazer a parte dela. Na questão do mato alto, de jogar lixo em terreno baldio, você não sabe quem é o terreno, pode ser público ou pode ser de particular. Por que você vai jogar lixo no terreno baldio? Lixo tem lugar certo para jogar, não é? As pessoas saem do bairro delas e vão sujar o bairro do vizinho. E por aí vai. E a questão de fiscalizar os terrenos de particulares compete à prefeitura.
Claro que a prefeitura tem de fazer a parte dela, mas isso não quer dizer não fiscalizar as áreas de particulares. Dani Camargo, você conversou com o secretário interino da Saúde. Exatamente, Edson Moreno Gil, sobre as frequentes reclamações de falta de remédios na rede pública, principalmente na saúde mental, e ele explicou por quê. Vamos conferir então, né, Caio? Vamos conversar agora com o secretário interino de Saúde de Limeira, Edson Moreno Gil, a respeito das várias reclamações que nós estamos recebendo em nossa redação a respeito da falta de remédio na rede pública, principalmente na saúde mental. Gil, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, e já vou emendar então a primeira pergunta. Na semana passada, a Prefeitura mandou uma nota à nossa redação informando todos os remédios que estavam em falta e, na maioria dos casos, envolvia um problema com o fabricante, né, com os fabricantes dessas substâncias. Hoje, quantos remédios estão em falta e quais os motivos? Bom dia, Nani. Bom dia aos ouvintes da Educadora. É sempre bom, né, falar com vocês e dar os esclarecimentos necessários, que é o mínimo que a gente pode fazer para atender a população. Na verdade, dos medicamentos em falta, a gente tem 7 itens da área da saúde mental. A gente tem na lista, essa lista consta do site, né, da Prefeitura Municipal, e o pessoal pode acessar lá para ter informações. Mas eu diria para você que nós estamos em falta com o alprazolam, bromazepam, carbamazepina, clonazepam, meilfenidato, venlafaxina e levodopa. Esses 7 itens, né, a gente não tem na lista hoje, estamos em falta na saúde mental, porque a gente teve entre final de ano e começo de ano, muito embora a gente saiba, né, que sempre no fim de dezembro tem o Natal, né, e no começo de janeiro tem o dia 1º do ano. Mas infelizmente, né, por uma série de razões envolvendo logística de fabricação e distribuição, a gente não conseguiu regularizar os estoques. Então, a gente está fazendo gestão junto aos fornecedores, porque não se trata de um único fornecedor, mas são vários fornecedores, e a gente está buscando, né, que eles acelerem as entregas desse medicamento, que a gente imagina que deva estar resolvido em poucos dias. Ô Gil, e quais as alternativas, no caso, para esses pacientes? Não tem muito o que fazer. Se não tem um remédio, ou o médico solicita uma outra substância, mas aí o paciente tem que marcar consulta, enfim. Se ele está precisando de imediato, não tem uma solução assim para dar no momento, né? Em alguns casos, sim, existe a solução. A gente está disponibilizando, né, os profissionais da área de saúde, tanto a parte de enfermagem quanto os médicos, né, na substituição e na eventual troca de medicamento quando é possível. Nesses casos, há solução sim. Agora, existem outros que são específicos, eu não tenho propriedade médica para te falar, que aí realmente, se não há possibilidade de substituição, né, vai ter um prejuízo num lapso temporal aí até que sejam atendidos. Mas Gil, depende sempre do parecer médico. Ok. Gil, outra reclamação também que chega muito aqui na rádio é em relação na hora de retirar esses medicamentos, né? Como você citou, a lista que está em falta, ela é disponibilizada no site, mas a gente sabe que a população, na hora da correria do dia a dia, acaba não tendo acesso a essa lista. Quando a população chega nas unidades de saúde para retirar, né? Nas unidades específicas para fazer a retirada. Porque uma ouvinte ligou para a gente aqui falando que ela ficou lá esperando muito tempo para conseguir pegar o medicamento. Quando chegou a vez dela, aí ela foi informada, seu medicamento não tem. Então, quer dizer, tem uma forma de, pelo menos, a população saber, chega lá, não tem, então nem vai buscar, para não ter que perder tempo e causar esse transtorno? Lógico, esse é um desconforto que acho que todos nós já passamos na vida, né? Você fica numa fila esperando ser atendido e, de repente, você chega lá, o que você foi buscar está em falta, né, ou indisponível. O que a gente está buscando, e essa é uma continuidade do governo do Mário Botion, é melhorar, né, a eficácia e a solução dos problemas, principalmente nessa área de saúde. E para isso a gente está qualificando os funcionários, né? E é um programa contínuo, né, que a gente não vai abrir mão de fazer durante o longo do ano todo. E para isso é uma solução bastante simples, né, que é colocar num quadro de aviso, alguma coisa que a gente já pediu, né, os medicamentos que estão em falta lá para que a pessoa possa tê-los. O que ocorre em alguns casos é que as pessoas às vezes buscam mais do que um medicamento. Lamentavelmente, ela fica na fila e um deles ou dois, dependendo do caso, ela fica sem, mas outros itens que ela busca, ela é atendida. Mas especificamente para as pessoas que vão buscar os que estão em falta, aí sim, é o quadro de aviso, que é uma solução fácil. Muitas vezes a gente acaba entrando e nem percebe que existe, né, um quadro de aviso. Às vezes a quantidade de pessoas às vezes está ali aguardando e a fila
O sujeito acaba ficando conversando e se distrai e não percebe que tem um quadro de aviso. Mas esse cuidado o pessoal está tendo sim e vai intensificar ações nesse sentido de, pelo menos, minorar e melhorar um pouco o atendimento. Muito bem, é pertinente a queixa, né? Nós não gostamos disso. Qualquer um, é normal, né? Entendi. Mas a gente está com cuidado para isso sim. Tá, e então, qual o prazo que você pode dar para a população em relação a essa lista que você citou? Uma lista que nós já divulgamos também na semana passada, a lista que está no site da Prefeitura. Tem um prazo para a população? Os remédios devem chegar semana que vem, enfim, o fabricante dá esse prazo para a Prefeitura? Eu vou dar um exemplo da Ritalina. Nós tínhamos um prazo um pouco maior, né, de entrega por uma série de circunstâncias de fabricação e logística de distribuição, mas por gestões próprias do pessoal da área de saúde, né, e a insistência do prefeito Mário Botion, a gente conseguiu antecipar um pouco a entrega desse Ritalina. E a gente está fazendo os mesmos esforços. Eu acho que a gente falar em dias agora, eu gostaria de falar que amanhã a gente estaria com isso resolvido. Mas a gente não quer colocar um prazo, né, porque às vezes a gente já se comprometeu e os laboratórios às vezes acabam não cumprindo, porque eles não estão aqui próximos como a gente está da população para atender os desejos e as necessidades. Mas a gente está fazendo disso, né, 25 horas por dia, nem 24, né, gestão junto a todos os fornecedores para que a gente antecipe o problema. Eu acho que quem tem necessidade de medicamento não tem que estar ligado no problema de quem fabrica, ou quem entrega, ou quem compra, né? Ele tem que ter o medicamento à disposição. Então a gente está fazendo os esforços para que isso seja antecipado e mais rapidamente possível, né, as pessoas não tenham solução de continuidade no tratamento, que é isso que é extremamente importante. Muito bem. Ô Gil, só para a gente finalizar, então, só queria aproveitar a nossa entrevista. Saiu uma matéria hoje na Gazeta de Limeira, assinada pela Renata Reis, falando sobre essa questão de que a Prefeitura reduziu exames por paciente na rede, exames relacionados, exames de laboratório, né? Quando os exames são pedidos num curto espaço de tempo, né? Diz aqui a reportagem, nas unidades de saúde já tem um sistema do próprio laboratório municipal bloqueando a realização desses exames contínuos dentro de um pequeno espaço de tempo. Fala um pouco sobre isso. Olha, eu acho que é uma questão de interpretação. A Prefeitura não tem poderes, né, nem competência médica para decidir e definir quem pode ou quem não pode, quem deve ou quem não deve fazer exames médicos, né? Eu acho que isso daí é uma atribuição dos médicos, né? Eles que são qualificados e se formaram para decidir o que deve ou não deve ser feito. O que existe, que o Dr. Gerson já implantou lá atrás, né, é protocolos para, né, atendimento aos exames. Isso que é atendido. Então, a Prefeitura não pode definir o que pode e o que não pode. Está longe disso, é uma questão de interpretação dessa colocação. Na verdade, o que a gente tem é um protocolo médico, né, que são os médicos que têm qualificação profissional para tomar decisões. E o que a gente faz é acatar. Mais do que isso, nós não podemos fazer. Muito bem, conversamos então com o secretário interino de Saúde de Limeira, Edson Moreno Gil. Gil, muito obrigada pelos esclarecimentos e boa tarde para você. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado. Muito bem, já passamos do horário. Uma ouvinte faz uma reclamação aqui. A Clarice não é só saúde mental. Não é... Eu vou tentar entender o que ela escreveu aqui. Olha, Nani, não é bastante saúde mental. Nos postos também não tem Daflon, fenofibrato, desde o mês de dezembro. Ok, procede mesmo, viu, sobre Caio? a ausência nas prateleiras do medicamento Daflon, fenofibrato, desde o mês de dezembro. Até amanhã, Nani. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Carlos Alberto. Um abraço. Até amanhã não. Amanhã eu te vejo, mas num programa só na quinta-feira. Quinta-feira, da tô aí. semana que vem. Até amanhã, Bruno. Edmundo Silva, vem aí. Nós voltamos amanhã, depois do Ivan. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau, pessoal.